Bom dia, paz seja convosco, tudo bem? Glória a Deus. Você está sentindo falta de alguma coisa? O que está faltando? As ofertas, isso mesmo, nós vamos passar no final, tá bom? Vamos recolher no final. Cadê um tangedor? Nem, meu filho, libera o que você tem. Você vai ser sugado até o fim. Porque você vai ter uma semana para receber de novo e vir aqui entregar. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Achei que não está muito não. Está feliz com Jesus? Amém. Eu estou muito feliz com Jesus. Porque hoje é domingo de carnaval. Não entendeu, né? Mas eu me converti num domingo de carnaval. Eu fui batizada nas águas na hora do almoço, mais ou menos meio-dia. Eu fui batizada no Espírito Santo à noite, no mesmo dia. Então, são 30 anos com Jesus. Eu nem sei que bodas são essas. Até pensei em pesquisar, mas não tive tempo. Mas 30 anos com Jesus. E o meu coração está cheio de gratidão, porque Ele me alcançou. Eu sei que vocês sabem, vocês já me conhecem, sabem da minha história. Mas eu penso naquele versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não vou me cansar de engrandecer a Jesus, bendizer o nome dEle pelo que Ele fez na minha vida. Eu me alegro com o testemunho das outras pessoas, mas eu me alegro com o meu testemunho também. Porque Deus é muito bom, Jesus é muito lindo. Muito lindo. Exatamente, nesse período assim eu estava num culto, num acampamento de jovens. E o Espírito Santo começou a falar no meu ouvido. O pastor fez um apelo. Quem queria se batizar, não tinha aula de batismo, não tinha nada disso. E o Espírito Santo falou comigo, vai, estou falando com você. Levanta sua mão, vai lá agora, não perde tempo, é com você. Eu não resisti. Sem entender nada, eu desci as águas do batismo. Sem entender nada, à noite, num culto, o pastor fez outro apelo. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui. Eu falei, quem está na chuva é para se molhar, eu vou. Eu não tinha medo do Espírito Santo. Porque o meu irmão, ele devia ter mais ou menos uns 5 anos e ele já era batizado no Espírito Santo. E um dia eu vi ele orando em línguas na minha casa e eu perguntei para minha mãe, o que é isso? Por que ele está falando essa língua? E a minha mãe falou, não, é porque ele está tão cheio do Espírito Santo que está falando na língua do céu. E naquele momento eu fui batizada no Espírito Santo. Naquele acampamento. Que eu fui porque eu não gostava de passar feriado em casa. Eu tinha uma necessidade de sair, de passear, de viajar. E eu fui para aquele acampamento sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém. Quando o meu irmão me levou na porta da igreja, eu quase saí correndo, porque começou a me dar um faniquito. E agora eu vou ter que ir, eu não tenho para onde ir. Meu Deus, eu tenho que ir. Se eu não gostar, como é que eu volto de lá? Não teve jeito. Jesus me pegou. E realmente Ele me pegou. Eu fui batizada no Espírito Santo. E aí nunca mais eu quis sair da presença dEle. Nada foi tão glorioso na minha vida quanto esse encontro com Jesus. Eu tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor. Mas esse encontro marcou a minha história. E eu sou muito grata a Jesus. Enquanto muitos estão se perdendo aí fora, Jesus me resgatou na mesma festa que eu gostava tanto de comemorar e de curtir. Deus, quando Ele quer fazer, queridos, Ele faz. Você não precisa de ajuda de ninguém. Você pode ter certeza. Então, por isso, não desista de orar pelas pessoas que você ama. Não importa quão longe eles estão, quão profundo eles estão. Quando chegar a hora, Deus vai fazer. Amém? Pode crer nisso. Ele fez comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele fez comigo, então Ele vai fazer com outras pessoas. Aquelas pessoas por quem nós oramos. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã, nós já vamos orar de novo, de um assunto bem interessante, quando a gente entende o
que o Senhor está nos ensinando, tá bom? Então a mensagem de hoje ela vai ter meio que um padrão de ensino. Amém? Se você costuma anotar, aproveite para anotar, senão depois você assiste de novo a live, porque fica gravada lá, isso é bom, né? Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu queria que os intercessores que estão aqui me ajudassem, tá bom? Pai, aqui está a sua igreja. A tua palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, nesta hora, Senhor, eu quero pedir ajuda do teu Espírito, que ele venha iluminando a mente, o entendimento da tua igreja, Pai, para que nós possamos nos apropriar daquilo que a tua palavra diz. E nós venhamos receber, Senhor, direções, orientações e esse ensino. Também, Senhor, põe por terra toda resistência, toda barreira à tua voz, todo sofisma, Senhor. Põe por terra, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos recebam a palavra de coração aberto, Pai. Que haja no coração deles uma disposição em obedecer. Porque não adianta ter o conhecimento e não obedecer. Precisa fazer os dois. Oh, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode tratar, só o Senhor pode mostrar. Por isso, mostra nessa manhã aos teus filhos, traz luz, revelação à sua mente, o seu entendimento, áreas que precisam ser resolvidas, tratadas, retratadas. Que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor convença. O Senhor não precisa de nenhum homem ou mulher apontando o dedo para nada, porque o próprio Espírito Santo quer nos salvar, quer nos levar para o céu, e por isso Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Eu me disponho diante da Tua presença, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida. Aquilo que eu não for capaz de transmitir, que o teu Espírito revele ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um gancho com algo que aconteceu aqui recentemente. Por isso que eu vou falar desse assunto. E até porque Deus já estava tratando ao meu coração, ao coração de outros pastores, acerca desse assunto. Eu quero falar sobre finanças. Amém? E numa quarta-feira aqui, o pastor Sérgio trouxe uma palavra, poucas pessoas estavam, ele fez um apelo, eu fiquei tão feliz, porque algumas pessoas entenderam a palavra, vieram aqui na frente, receberam a bênção que o pastor liberou, e eu entendi que era uma confirmação de Deus que a gente trabalhasse esse assunto no coração da igreja, porque a gente acha que já sabe tudo, né, irmãos? Mas a gente não sabe tudo. O Espírito Santo vai revelando a sua palavra aos poucos, vai trazendo luz, conforme a gente vai amadurecendo. Então, eu quero ler, não está colocando aí no telão nada, né, pastor Weber? Não, né, nem texto bíblico. Então, tá bom. Então, abre sua Bíblia. Eu vou pedir para você abrir em Deuteronômio, capítulo 8, do verso 17 ao 18. Eu vou ler Filipenses 4:17, tá bom? Abre Deuteronômio e eu leio Filipenses. Filipenses 4:17 diz assim. Eu estou lendo uma versão bem moderna para ficar bem simples, tá bom? Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Lembra aquele dia que eu falei do projeto Filipos aqui? Eu li esse texto lá em Filipenses que Paulo estava agradecendo a igreja de Filipos pelas ofertas que os irmãos estavam enviando para eles. E a sessão do assunto termina com esse verso. Não que eu pense em receber ajuda, não que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Então, o desejo de Paulo era estimular o coração da igreja de Filipos para que ela continuasse abençoando, continuasse ofertando, para que ela recebesse sobre ela mesma todo o crédito. E é exatamente o que eu quero fazer nesta manhã. Incentivar o teu coração a ser uma pessoa próspera, abençoada, usando as ferramentas de Deus. Tá bom? Então é desse assunto que nós vamos falar. Vamos ler? Diz assim, ó. Deuteronômio 8, 17 e 18.
Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu quero ler noutra versão. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá a força para poder conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Então, um dos principais princípios que a gente precisa guardar no nosso coração e entender, irmãos, é que nós não conquistamos nada com a nossa própria força. É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá saúde, disposição, é Deus quem abre porta, é Deus quem fecha a porta. Então, para aqueles que têm prosperado, não diga no seu coração que você tem conseguido isso sozinho. Porque é Deus quem tem estado com você. É Deus quem tem te abençoado e aberto as portas para você. Você quer adquirir riquezas? O seu Deus é um Deus rico ou um Deus pobre? Ele diz, meu é o ouro, minha é a prata, lá em Ageu, não é verdade? Então, o seu Deus é um Deus rico. E você é filho dele. Se ele é rico, você também é. Não é? Um bom pai deixaria os seus filhos passar necessidade? Um bom pai permitiria que faltasse alguma coisa para o filho? Então, se está faltando alguma coisa, se as coisas não estão do jeito que deveriam ser, é porque tem alguma coisa errada entre nós e Deus. Porque dele nunca tem problema, mas tem problema de nós para com ele. Tudo bem? A gente sabe que as riquezas também servem como um sinal de que Deus está cumprindo as promessas que fez aos nossos antepassados de fé. Porque Deus prometeu para Abraão, o pai da fé, que Deus abençoaria ele, que ele teria muitas riquezas. Está lá em Gênesis 12 e Gênesis 13. Eu não vou ler, tá bom? Porque eu tenho outros textos para ler. A saúde, a prosperidade estão baseadas na conservação do relacionamento de aliança com Deus. Deus deseja que nossas necessidades sejam supridas e que usemos da nossa abundância para abençoar outros. Existem alguns passos, irmãos, que eles vão abrindo as portas para nós. Eles são chaves de revelação de Deus para a nossa vida, para que a gente acesse um modo de Deus agir. Porque existe um reino e existe um rei. Nós somos filhos desse rei, nós fazemos parte desse reino. Mas se o nosso proceder não é compatível com o proceder do rei, as bênçãos não vêm para nós, elas ficam retidas. Tudo bem? O dinheiro é parte da riqueza. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre de saúde, de amigos, de paz. Riquezas é mais do que dinheiro e bens. Nosso coração não deve estar nas riquezas nem nos bens. Quando a nossa confiança está no dinheiro ou nos bens que possuímos, nosso coração já está dividido com Mamon. Mamon é nome de um principado e foi citado pelo próprio Senhor Jesus. Mais para frente eu vou falar dele. Quando o nosso coração está dividido entre Deus e Mamon, nosso coração já foi contaminado. O nosso amor não pode estar no dinheiro, porque não é só dinheiro que é riqueza. Dinheiro é só um instrumento. É só uma ferramenta. Porque a riqueza está no nosso compromisso com Deus, na aliança que nós temos com Ele, que é uma aliança inquebrável da parte dEle. Nós é que quebramos essa aliança aí, alguns quebram, de vez em quando quebramos, né? Esse principado tem sua atuação quebrada em nossas vidas quando aprendemos a multiplicar pela divisão daquilo que possuímos. 2 operações da matemática é usada nessa frase: multiplicação e divisão. Quando você divide o que tem com outras pessoas, Deus multiplica o que ficou com você. Amém?
Eu quero ler lá Deuteronômio. Você que está com a sua Bíblia ainda aberta. Eu vou ler aqui, que é mais fácil. Abre aí, Deuteronômio 28, do 1 ao 12. Glória a Deus. Pode dar glória, tá bom? É para ele, né? Deuteronômio 28, nós vamos ler do 1 ao 12. Eu estou lendo aquela NTLH, tá bom? Diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Leia o verso 5. 1, 2, 3. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Leia o 7. Aleluia. Você pode ler com mais vigor, tá bom? Eu vou ler o 8, vocês vão ler o 9. O Senhor, nosso Deus, abençoará você em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. 9. Amém. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos. Podem ler o 11. Amém. Verso 12. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo. E assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Amém? Você pode ler depois, né, na sua casa, meditando nisso daí, né? O dinheiro, ele é um assunto espiritual. Mateus 6, 24, aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Algumas versões já falam, né? Você não pode servir a Deus ou a Mamon, né? Então, lidar com o dinheiro é uma coisa espiritual. Não é uma coisa física só. Tem uma profundidade que você precisa aprender a lidar. Onde o homem é servo de Deus ou escravo das riquezas. Esses 2 senhores são completamente opostos. Onde Mamon é reconhecido como um principado. Tanto que na palavra diz o quê? Que José foi vendido por o quê? Gente, vocês não estão aqui. Acho que o pessoal lá em casa está respondendo, vocês não. José foi vendido por quê? Pelo quê? Por dinheiro, sim, mas os irmãos venderam por inveja, é claro, mas o que eles receberam? Dinheiro. Quem mais? Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Geazi trocou uma futura unção que ele receberia por dinheiro. Então, dinheiro é uma questão espiritual. Você que pega seu dízimo, põe no envelope, ou faz o pix e não ora, não consagra, não fala nada com Deus sobre esse assunto, você está perdendo uma grande oportunidade de ativar coisas espirituais para a sua vida. O segredo em quebrar a atuação do espírito de Mamon em nossas vidas está centrada na revelação no nosso espírito de ser leal e fiel ao Senhor, rendendo tudo a Ele.
Nisso, nós comunicamos às cortes celestiais que não confiamos no dinheiro, confiamos no Senhor. Você entrega 10 e fica com 90%. Quando você consagra os 10, você consagrou também os 90%. Então, os 90% que está na sua mão, tem que ser usado com sabedoria. Tem que ser usado com temor. Porque esses 90% são abençoados, porque você consagrou a primícia, a primeira parte. Tudo isso está lá na lei de Moisés, ensinando os israelitas que eles deveriam trazer uma oferta de primícia. Tudo que eles fizessem, tudo que eles plantassem, eles tinham que trazer para o templo a primícia. Quando você separa o seu dízimo, é primícia que você está separando. Então, você está consagrando a Deus. Então, você quebra a ação de Mamon, que é um principado, quando você obedece. Se você deixar para pagar todas, eu tenho certeza que se eu perguntar isso, todo mundo já viveu isso daí. Se você deixar para pagar todas as contas primeiro e deixar para dar o dízimo no final, o que acontece? Não sobra, não é? Eu também já fiz isso. Não sobra. Por isso você tem que ser rápido. Você tem que separar e consagrar. Envia o dízimo e Deus proverá. Confia. Confia. Sintomas da escravidão de Mamon. Vamos lá. Isso eu tenho certeza que não acontece aqui, tá, pastor Silvio? Eu vou citar, porque pode ser que alguém ouça pela live. Não. Primeiro, pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado. Fazendo empréstimo. Não é uma questão, irmão, de você fazer um empréstimo uma vez na vida, 2 vezes. Sei lá, está fazendo um negócio grande, precisa, e depois paga. Mas pessoas que vivem, isso vive se repetindo na vida da pessoa. Vive pedindo emprestado. Isso é um sintoma de escravidão nessa área financeira. Segundo, não tem nome para nada. Quando precisa de um fiador, sempre está precisando de outras pessoas para te socorrer. A Bíblia é muito clara para não sermos fiador de ninguém. Né? Para você fugir de problema. Quer fugir de problema? Não seja fiador de ninguém. Compra além das necessidades. Os 90% que é consagrado, que ficou na sua mão, você entra lá no shopping, irmãos, de verdade, eu oro quando eu vou no shopping, eu oro quando eu vou no Carrefour, porque eu já fui tão enganada de comprar coisa lá no Carrefour, chegar em casa e não usar. Verdade. Porque há um espírito que atua naquele lugar, que a tua mente fica, daqui a pouco você está comprando, quando você vê. Mas pessoas, irmãos, que têm esse sintoma de sempre ficar comprando, sem se planejar, sem se organizar, compra sem necessidade. Isso é um sintoma de escravidão. Só estou vendo uma risadinha. Fala, Deus. Outra coisa, uma pessoa escrava do crédito. Tudo que vai fazer compra no crédito. Porque, irmãos, lidar com dinheiro envolve um fruto do Espírito. Sabe qual que é? Moderação, disciplina, equilíbrio, controle da sua vida. Não quer ficar escravo de Mamon? Não dá legalidade para ele. Fica devendo 50 mil prestações para pagar um negócio que você até poderia ter pagado à vista. Para quê? Para quê? Vive pedindo cartão de terceiros emprestado. Gente, não dá para fazer, não faz. Não tem, acabou. Vai ficar usando o cartão do outro. Você fica na mão do outro. Se o outro quiser se meter na sua vida e falar, por que você está comprando isso? Esse carro não é bom. Porque você está dando brecha para ele falar, para se meter. Não é? Você abriu uma oportunidade, porque você está dependendo da pessoa. Não é um orgulho, tá, irmãos? É só aplica a palavra e está tudo resolvido. Não dá para fazer, não faz. Mas pessoas que vivem pedindo o cartão do outro emprestado, não conseguem cumprir seus compromissos e deve a várias pessoas. Fica devendo para um monte de gente, fala que vai pagar, não paga, não dá uma satisfação, não procura a pessoa, não pede perdão, não fala, olha, realmente eu me enrosquei nisso daí,
Mas eu vim aqui dar uma sensação, não tenho agora, mas assim que eu tiver, eu vou estar te pagando, me perdoa. Irmãos, a gente é o que é, fala a verdade. É mais fácil a gente tratar situações na verdade, na luz, do que quando a pessoa tenta te enganar, tenta mentir para você. É horrível. Nós somos cristãos. Nós somos representantes de Cristo. O que as pessoas pensam de nós? Ser crente desse jeito, não quero ser nunca. Não é? A gente está cansado de ouvir isso aí. Bom, já viu, para fazer negócio com crente, só Jesus na causa, né, irmãos? Não é? Lamentável, não era para ser assim. Os negócios que a gente faz entre irmãos era para ser coisa boa. Nossa, é um pastor, é uma pastora, é um irmão em Cristo. Posso confiar, mas infelizmente, irmãos, as estatísticas estão mostrando que fazer negócio com crente é pior do que você fazer com o perdido lá fora, que ainda não encontrou Jesus. É triste, é vergonha para nós, é vergonha nossa, é vergonha da igreja. Estamos envergonhando o nome de Cristo. Como identificar entraves financeiros? Coisas, situações que abrem brechas para que a nossa vida financeira seja assolada. Um dos assuntos está lá em Gênesis 4, do 10 ao 13, que diz assim: E disse Deus está falando com Caim: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? 3 coisas. Pessoas, claro que não tem ninguém aqui, com certeza. Eu estou falando de verdade, tá, irmãos? Não estou zombando. Pessoas que financiam o homicídio. Pessoas que já se envolveram com homicídio. Irmãos, você não mata só no físico. Você mata também na língua. Quando você fala mal, quando você defama, quando você tira a honra do outro, você também está matando. Esse tipo de situação abre portas para que o inimigo assole também a sua vida financeira, impedindo que você seja próspero, que você seja abençoado. Você vê que o Senhor fala para Caim o quê? Que ele seria fugitivo. Gente que não para no lugar, mora aqui, mora ali, nada tá bom, aí fica devendo para o outro, aí foge para outra cidade. Sabe que, é engraçado, estava lendo isso aqui, estava preparando isso, e eu lembrei do meu avô. Meu avô já partiu para o Senhor Jesus, graças a Deus. Mas a minha avó, a minha mãe e as minhas tias sofreram muito com isso. Porque meu avô mudava muito. Porque meu avô era envolvido com jogo de bicho. Então ele ficava devendo nas cidades e ele ia mudando. É interessante, irmãos, que talvez não seja muito a característica dos nossos dias. Mas muitos já viveram isso e tem muita gente enroscada com situações assim. Então, sabe gente fugitiva que não para em lugar nenhum porque tem que sair, porque está devendo, vai mudando. Imagina a condição que os filhos vivem dentro da casa quando vivem esse tipo de coisa. Que não tem raiz nos lugares. Vagabundo, o Senhor disse que ele seria vagabundo. Gente que não consegue trabalhar. Gente que tem preguiça. Sabe que não... mas está chovendo. Mas hoje eu não vou. A gente contratou uma pessoa, entre aspas, né? Conversou com um rapaz lá para buscar a Letícia, quando ela chega da faculdade, o guardinha lá da rua. E aí estava uma chuva, e eu falando com ele pelo WhatsApp, né? Falei, mas moço, você vai hoje mesmo? Está chovendo muito. Aí ele falou, dona, eu preciso trabalhar, eu vou hoje mesmo. Que hora a senhora vai estar lá no ponto que eu vou estar lá esperando? E eu pensei, olha só. Sabe, gente, não ter preguiça. Sabe, não ter preguiça. Você vai ver os personagens da Bíblia, ninguém era preguiçoso. Deus não coloca preguiçoso na obra dele, irmão. Você tem que ter garra mesmo, ir para cima, trabalhar, fazer o que tem que fazer. Não tem hora, não tem dia, faz o que precisa fazer. Sabe? Gente que não consegue trabalhar, sabe?
Outra coisa que o Senhor falou para Caim, a terra não vai ter força, ela não dará para você a força dela. Gente que trabalha, mas não vê resultado de tudo o que faz. Nunca chega em lugar nenhum, trabalha. É o oposto, né? A pessoa até tem disposição de trabalhar, trabalha, mas nunca consegue nada. Olha, para um pouquinho, presta atenção, coloca isso diante do Senhor. Outra coisa, pessoas que ofertaram em seitas e templos pagãos. Quando a gente era lá do mundo, que a gente fazia aquela mandinga lá, sabe? Que dava um dinheirinho para a mulher fazer para nós, lembra? Você comprometeu a sua vida financeira lá. Irmãos, Jesus, Ele só entra na sua vida se você pedir. Ele é muito cavalheiro, mas os demônios não. Você não precisa pedir nada, você fez um dia, já é suficiente. Você comprometeu sua vida financeira uma vez, já é suficiente. Usam o dinheiro para alimentar a prostituição. Gente que gasta com prostituição. Ah, mas o meu pai tinha... Não, meu pai não tinha, tá bom? Isso não posso pôr na conta dele, misericórdia. Mas o papai gostava das revistas pornográficas, comprava um monte. Tinha um monte escondido lá embaixo da cama. Gastam com pornografia. Você está comprometendo a sua vida financeira. Você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo e os demônios também estão vendo. Vou travar ele, não vou deixar prosperar. Olha no que ele... Você está investindo nesse negócio. Você está contribuindo para que cresça. Pessoas que não perdoam. Falta de perdão também traz entrave financeiro. Né? O Pai Nosso diz o quê? Perdoa o quê? As nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívida, em primeira coisa quando a gente fala da palavra dívida, a gente pensa no quê? A gente sabe que ele não está falando só de dinheiro, né? Ele está falando de várias questões. Mas falta de perdão também é uma coisa que trava a nossa vida financeira. Então, libera rápido, perdoa rápido. Quer ser abençoado? Sai debaixo desse jugo. Você não precisa ficar preso com ninguém. Jesus te chamou para a liberdade. Ele quer que você seja livre. É isso que Ele quer para mim e para você. Vocês estão tão quietos que eu estou até... Ai, meu Deus. Gente que se envolveu com o ocultismo. Se envolveu lá com o ocultismo, querido. Você fez uma aliança lá. Você fala, mas já aceitei Jesus. Realmente. Você aceitou Jesus. Mas você deixou suas palavras. Você deixou seu dinheiro, você fez uma aliança com as trevas. Essas questões precisam ser resolvidas, essas questões precisam ser tratadas, confessadas, precisa ter arrependimento. A gente quer herdar o céu como a feira, sabe? A gente vai na feira, me dá uma dúzia de laranja, bota tudo ali no pacote das laranjas e leva para casa. Mas, gente, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer tratar tudo com você, Ele quer falar tudo com você. E outra coisa, irmãos, para a salvação nós já estamos salvos, basta a fé. Mas nós temos que desenvolver a nossa salvação buscando a santificação, que é resolver essas paradas aí. Questões com aborto, gente. Gente que pratica aborto ou financia para outras pessoas abortarem. Você está comprometendo a sua vida financeira. A questão do aborto é seríssima. As pessoas não gostam de falar desse assunto. As pessoas nem querem tocar nesse assunto. Recentemente eu vi uma pesquisa que a pastora Nil compartilhou com a gente lá no grupo do Royal, que um rapaz saía num lugar e ia fazer uma pesquisa. Você quer participar de uma pesquisa sobre um animalzinho de não sei onde que está morrendo? Todo mundo, eu participo. Aí daqui a pouco ele quer participar de uma pesquisa, de um outro assunto. Quando o rapaz falou, então, agora você me ajuda aqui nessa pesquisa sobre o aborto. Não quero falar desse assunto. Não. Mas igreja, eu e você não podemos participar desse negócio. Porque Deus está contra isso. Muitos dos julgamentos que a terra tem vivido é devido ao derramamento de sangue de inocentes. Não se envolva nesse negócio.
Se você já se envolveu um dia, você se arrependa. Peça perdão para o Senhor, porque isso é muito sério. Até financiar que outro faça, irmãos, você já se comprometeu. Às vezes a namorada engravidou, pagou para ela, levou ela lá no lugar, fez. Ah, mas foi ela que fez, não fui eu. Foi você também. Você estava junto com ela. Amém? Questões de adultério. A prática de adultério compromete a sua vida financeira. Roubo e furtos, né? Se um dia você viveu esse tipo de situação, fale com o Senhor sobre isso. Não tenha pressa, fale com Ele. Essas questões comprometem a sua vida financeira. Usam recursos financeiros para investir nas trevas, que já falei lá em cima, né? Enriquecimento com negócios ilícitos, jogo do bicho, agiotagem, sonegar impostos, venda de produtos falsificados. É bastante coisa, né? Mas quando a gente lê lá em Deuteronômio 28, tem bastante coisa que Deus quer abençoar. Nossa, tem uma lista gigante lá. Eu só li 12 versículos com você. Mas muitas coisas comprometem a nossa vida financeira. Lembra quando a gente comprava os CDzinhos falsificados lá na feira? Com os filminhos para as crianças. Ai, Deus, misericórdia. Quem não, né? Misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós. Falta de compromisso com a casa de Deus. Vamos ler lá, Ageu 1, do 5 ao 9. Ageu é um dos profetas lá do Velho Testamento. Ageu, capítulo 1, do 5 ao 9, diz assim, olha. Cadê? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Pessoas que não têm comprometimento com a casa de Deus. Você é filho de Deus, você deveria desejar que o reino de Deus prosperasse, que a casa de Deus fosse o melhor lugar para receber as pessoas. Quando os pastores convocam para ajudar numa reforma, para investir em algum trabalho. Irmãos, você tem que pensar o seguinte, você está fazendo para Jesus em primeiro lugar. Você está honrando a casa dele. Ageu vem com essa palavra pesada sobre os israelitas, porque eles estavam construindo as suas casas, reformando as suas casas, prosperando, e o templo estava destruído. E Deus tinha um propósito, que era erguer o templo. Eles precisavam entrar em aliança com Deus e fazer a parte deles. Então Deus vem falando, olha aí, vocês trabalham, mas o dinheiro de vocês é como se caísse num saco furado. Não rende, não prospera. Por causa da falta de compromisso com a casa de Deus. Isso é muito sério. Essas coisas, todas elas, trazem um entrave na nossa vida financeira. Princípios, agora eu quero falar um pouquinho de princípios de abundância na Bíblia. Dar. Lá em Atos 20, 35 diz assim, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esses princípios, eles atraem para você as bênçãos de Deus. Dar, no grego dar é didomi, não sei se é assim que fala, né? Que significa dar algo para alguém a quem já pertencia. Doamos, mas no coração já temos a revelação de que o proprietário é outro e o objeto da entrega nunca foi nosso. Então, Deus fala para você assim, sabe esse relógio bonito que você tem? Quero que você dê para tal pessoa. Aí você pensa, mas Senhor, é meu relógio preferido. Eu ganhei de alguém, ganhei de tal pessoa. Querido, quero te dizer, esse relógio nunca foi seu. Deus permitiu que você estivesse com ele por um tempo para que você abençoasse outra pessoa. É um exemplo que eu estou dando, o relógio. Então não era seu. Deus só está te usando porque Ele quer trazer o crédito para você. Mas muitas vezes nós não entendemos isso e nós fazemos o quê? Nós retemos. Então dar é uma das formas de você atrair as bênçãos de Deus para a sua vida.
Mas também, querido, tem gente que já tem o coração generoso. A pessoa não é apegada ao bem que ela tem, ao dinheiro, ela não é apegada. Então, essa é uma prática de vida dela. Então, ela está sempre abençoando, está sempre liberando. Essa pessoa é abençoada mesmo. Ela está usando um princípio da palavra, e isso não é pesado para ela. Tem outras pessoas que Deus precisa ensinar. Deus precisa testar. Deus precisa provar a pessoa para ver se ela vai obedecer. Então, obedeça. Entra nessa pegada, entra nessa vibe. Recentemente, tem uma pessoa da nossa família que está fazendo um curso fora de São Paulo, um curso de preparação para missões. Eu nem sabia direito da história, eu só via as postagens e pensava, o que será que ela está fazendo nesse lugar? Aí um dia, aí, em dezembro, ela me ligou, fez uma chamada de vídeo lá em casa, conversou com a gente e aí explicou o que estava acontecendo. E eu pensei, que bênção, né? Eu pensei, como é que ela está mantendo isso se não está trabalhando? Aí o Senhor falou para mim assim, você vai enviar uma oferta para ela. Eu falei, vou? Eu não tenho nada, eu vou? Ele falou, você vai. Eu falei, então envia. Aí ele me enviou. E eu enviei uma oferta. Aí chegou em janeiro, o Senhor falou para mim assim, então lembra dela? Envia outra oferta para ela. Eu falei, tá bom, eu enviei. Chegou agora em fevereiro, ele falou assim, então, envia outra oferta para ela. Mas eu falei, Senhor, agora eu tenho tão pouquinho. Falei, agora vai me faltar para aquilo. Mas eu falei, tá bom. Aí eu me enrolei lá com as minhas coisas, esquecia de fazer o envio. Até que chegou um dia, eu falei, nossa, meu Deus, já passou 3 dias que o Senhor falou, vou mandar. Enviei a oferta. Um dia à tarde, enviei a oferta. De manhã, no outro dia, tive meu tempo lá com o Senhor, abri o celular, tinha uma mensagem de uma irmã que não falava comigo, tempão. Aí tinha lá uma mensagem, pastora Rita, tinha um comprovante de um Pix, que eu não sei como ela achou, minha chave Pix, mas aí tinha uma mensagem, pastora, eu estava numa aula e eles mandaram abençoar alguém que entendia do que eu estava recebendo naquela aula, e eu me lembrei de você. 2 vezes mais o que eu enviei de oferta. Sabe o que me alegrou? É saber que eu obedeci, que aquela pessoa para quem eu enviei a oferta é uma terra boa, porque a palavra do Senhor diz que quando você lança uma semente numa terra boa, ela vai produzir 30, 60 ou 100. Eu fiquei feliz pela pessoa e fiquei feliz pelo cuidado de Deus em me ensinar a lidar com essas questões. Então, querido, dar é uma opção que você decide dar. Pode ser que Deus fale para você dar, mas você pode ativar isso pela fé. Eu vou abençoar, eu vou abrir a torneira e vou deixar fluir, porque Deus vai me abençoar. Eu fui num outro lugar e a pessoa fez um desafio de oferta. Eu não tinha, mas o Senhor falou comigo, bota aí no papel que você vai dar tanto. Eu falei, bom, o Senhor sabe que eu não tenho. Irmãos, eu recebi, eu não sei, eu sou péssima em contas, tá bom? Mas eu acho que eu recebi 1000 vezes mais. E aí, eu dei aquela oferta, fiz outras ofertas em outras situações. Eu estou contando isso para você, não é porque eu sou melhor que você, irmãos. Eu não trabalho, vocês sabem disso. Mas eu estou contando para vocês que papai está me ensinando, está me ativando nisso. E Ele quer fazer isso com a igreja. Ele quer fazer isso com você. Mas vocês têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Você tem que crer no que está escrito. Você tem que permitir que Ele possa trabalhar essas coisas com você. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Diz isso lá em Provérbios 11, 24. Lucas 6,38 diz, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será medida para vocês. Então, com a mesma medida que você mede quando você abençoa o outro, é assim que Deus vai medir a sua vida. Se você dá com generosidade, com alegria, Deus vai liberar sobre você uma medida recalcada, sacudida e transbordante. A gente pega o saquinho de açúcar e faz assim, né, o pote, para caber mais. É assim que Deus faz. Eu vou abençoar Ele assim. Sacode, põe mais. Sacode, põe mais. Aperta, aperta. Agora libera. Amém? Outra coisa, outro princípio
que abençoa, que prospera a gente. Honra. Provérbios 3, do 9 ao 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, do 9 ao 10. Honra ao Senhor. Irmãos, tem duas coisas. São duas coisas diferentes: dízimo e oferta. Dízimo é a primícia. Você tira o primeiro, os 10%. Oferta trabalha com área de multiplicação. Você oferta, aquilo vai multiplicando para a sua vida. Então honra ao Senhor com a sua primícia. Lembra dele, traz com alegria. Você honra quando você recebe, e no primeiro momento você já separa o que é dele. Amém? Outro ponto que eu achei maravilhoso isso, que traz abundância, né, para a nossa vida. Obras de justiça. Lá em 2 Coríntios 9, 10 diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Quem que aumenta o fruto da nossa justiça? Quem que aumenta? Quem multiplica? Fala alto. O Senhor, é Ele que faz isso. Então, quem vai multiplicar os frutos da nossa justiça, dos nossos atos de justiça, é Deus. Mas você também pode aumentar os frutos da justiça quando é leal, quando abençoa os outros, quando é grato. Sabe aquela pessoa que te hospedou que te hospedou na casa dela por um tempo que você precisava? Você deve ser grato às pessoas que te socorreram. Você deve ser grato às pessoas que te ajudaram. Tem pessoas ingratas que se esquecem do que as pessoas fizeram por ela. Irmãos, isso não agrada o Espírito Santo. Sabe? Tem gente, eu vi um testemunho, achei tão interessante, que a pessoa veio do interior para São Paulo, ficou na casa de um parente por meses. Aí Deus abriu uma porta de emprego, um lugar maravilhoso. Essa pessoa foi enriquecendo, morava num apartamento, um por andar, uma coisa chiquérrima. Aí chegou um momento da vida dela que as portas foram se fechando, a pessoa não tinha mais nem onde morar, teve que voltar para a casa daquele parente. E sabe o que Deus tratou com essa pessoa? A ingratidão. Você não se lembrou daqueles que te socorreram, daqueles que te ajudaram. Seja grato, irmãos. Muitas bênçãos são liberadas sobre a nossa vida quando a gente é grato. Quando a gente honra as pessoas, honra os pais. Porque os pais mantêm a vida dos filhos por muitos anos. Muitas vezes eles não mantêm na juventude tudo que o filho financeiramente, porque o filho às vezes já é independente financeiramente, mas mantém debaixo da proteção, debaixo do aconselhamento, debaixo da intercessão. Honra as pessoas. Isso é ter um coração grato. E isso traz bênçãos para a nossa vida. Quer ser abençoado? Lembra das pessoas que te socorreram. Lembra das pessoas que te ajudaram. Você, quando você tem um coração grato, você ativa isso pela tua fé, pela tua gratidão. Você se move nas regiões do Espírito com um coração grato. Todo o reino espiritual está vendo o seu coração, ele está vendo o que você está fazendo. Então, eles não podem intervir para te impedir que você prospere. Amém? O dinheiro como o Senhor, né? Ninguém pode servir a dois senhores, como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6, 24. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5, 10. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. A questão, irmãos, não é em você ter dinheiro, mas está nos conceitos errados que nós temos sobre dinheiro. Está aqui na nossa mente. Os sofismas,
As fortalezas acerca desse assunto precisam cair e precisa ser estabelecido a fortaleza dos princípios da palavra dentro de nós. Muitas vezes nós vivemos debaixo de um espírito de miséria, achando que nunca vamos ter o suficiente, que o que a gente tem vai acabar logo e a gente precisa comprar mais, comprar mais, comprar mais. Por quê? Você está sendo governado, você está sendo guiado por esse sofisma que está dentro da sua mente. Você nem se dá conta disso. Que a palavra de Deus lance luz sobre a sua mente. E você entenda. E você vá combater isso daí com a palavra. Tratar a sua segurança em Deus. Ele é fortaleza. O Senhor é uma fortaleza em tempos de angústia. O Senhor é o nosso socorro. Não é a riqueza, não é o dinheiro, não é o presidente, não é o trabalho, é o Senhor. Amém? Você vê, né, que muitas pessoas aí que enriqueceram, os ex-BBB, pessoas que ganharam na loteria, se você vai pesquisar a história deles, você vai ver o quê? Estão pobres de novo. Porque o problema é aqui. É aqui que a gente precisa trabalhar. Essa palavra é para a igreja, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a trabalhar essas questões aqui, para que a gente aplique a verdade da palavra e a gente receba esse fruto. Amém? Irmãos, eu preciso só falar de mais algumas coisas, né? Devorador, migrador, cortador e destruidor. Já ouviu falar disso? É o grande exército do Senhor, como diz a palavra dele, né? Gafanhoto, formiga. Interessante, né? Que a gente não dá conta para essas coisas. Falar, formiga é um dos grandes exércitos do Senhor. Porque quando ele dá ordem para as formigas destruir um lugar, elas destroem. Quando ele dá ordem para o gafanhoto destruir alguma coisa, eles destroem, porque eles ouvem a voz de Deus. Enquanto a igreja opera em 5 ministérios, o inferno opera em 4. Ações identificadas como devorar, migrar, cortar e destruir. Não obstante, o profeta Malaquias teve uma parte dessa revelação sobre esse ataque. E quem completa essa revelação é o profeta Joel, no capítulo 2. Em Apocalipse 12, o inimigo, o diabo, ele é o dragão, a serpente, o diabo e Satanás. Em Colossenses, ele é trono, força, potência e autoridade. Em Efésios 6, ele é principado, potestade, hostes e domínio. Em Joel 2, ele é lagarta, pulgão, locusta e gafanhoto. Em Joel 1, ele é devorador, migrador, cortador e destruidor. Esses são nossos inimigos. São 4 facetas, 4 formas que ele usa para roubar de nós as bênçãos. Uma questão interessante a se analisar é que os dízimos e oferta repreendem somente o devorador. Ainda ficam o migrador, o cortador e o destruidor. Devorador tem a sua atuação paralisada pela liberação dos dízimos e ofertas. Malaquias 3:11. Concluindo, dízimo e oferta repreende o devorador. O devorador se manifesta com perdas de imóveis, negócios sombrios, perigosos processos, intimações, as coisas que começam a quebrar em casa, sabe? Coisa tudo novo, daqui a pouco você acabou de comprar, quebrou, é um transtorno para pedir para trocar, quando consegue trocar. Migrador, vemos a atuação do migrador quando os demônios migram do gadareno para os porcos, lembra? Marcos 5, nós temos a história da cidade de Gadara, que estava enriquecendo com um negócio ilícito, porque eles eram cuidadores de porcos, e eles estavam prosperando muito, porque Gadara recebia quem ali? Recebia os soldados romanos, os centuriões. E o que acontecia? Os romanos comiam carne de porco, então era um bom negócio investir nos porcos. Mas havia uma lei que Moisés deixou. Israel não podia comer carne de porco. Israel não podia lidar com os porcos. Mas era um bom negócio, então vamos investir. E sabe o que acontece? Um homem é liberto lá, um gadareno é liberto. E eles ficam indignados, eles ficam escandalizados com o milagre e mandam Jesus embora. Eles não se alegraram com a libertação de um homem.
Mas pensaram, Jesus vai prejudicar o meu negócio. Ele não pode ficar aqui, não. Alguém sofreu um prejuízo naquele lugar. Uma manada de porcos se precipitou no mar. Alguém pagou esse prejuízo aí. Então eles não quiseram Jesus. Você percebe como uma mentalidade errada estava governando toda aquela população? Rejeitaram o Senhor Jesus, que poderia trazer salvação eterna para eles, por causa dos negócios que prosperavam. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado com a mentalidade desse tempo, com aquilo que está envolvendo a nossa mente e quão escrava nós somos dessa mentalidade. Tudo bem? Esse demônio se alimenta de coisas ilícitas. De tempo em tempo passa e leva tudo. Podemos concluir que não mexer com negócios ilícitos repreende o migrador. Esse espírito atua tirando a estabilidade e permanência, impede a capacidade de se estabelecer, tendo que mudar continuamente por dificuldade de cumprir seus compromissos, trazendo inconstância, não conseguindo conquistar nada, e quando consegue é por um curto espaço de tempo. Cortador. Observamos sua atuação em Lucas 15:11, na parábola do filho pródigo. A distância da casa do pai corta a cobertura. O cortador atua quando o nosso coração está longe do pai. Muitas vezes a gente está dentro da casa, mas nosso coração está distante. E alguns nem estão mais dentro da casa, como o filho pródigo. O filho pródigo, o filho mais novo, uma mentalidade jovem, moderna, pede a sua herança com o pai vivo, que a palavra era contra isso. Ele pede a herança dele com o pai vivo, pega a herança, sai e gasta tudo. Ele ficou debaixo do quê? Ele ficou debaixo da ação dos demônios, que cortou tudo que ele tinha. E ele volta sem nada para a casa do pai. Então, não estar debaixo da cobertura da casa do pai, te expõe a sofrer assolação financeira. E o destruidor, sua ação é relatada em Gênesis 13:7. Qual? Com Ló. Ló ficou tão rico quanto Abraão, pois a bênção vinha de Abraão. A ingratidão faz com que o homem não reconheça de onde vem a bênção. Ingratidão atrai o destruidor. Toda gratidão repreende o destruidor. Essa legião provoca desastre na vida das pessoas, leva as pessoas a perderem tudo do dia para a noite. Eletrodomésticos, carros, casas, ocupa a vida de familiares, não tem onde morar. Irmãos, a bênção foi liberada sobre a vida de Abraão. Em sã consciência, você deixaria Abraão? O que o rei do Egito fez com José? Eu não posso perder um homem tão sábio como esse. Vou colocar ele como governador do Egito. Querido, você sabe que alguém é abençoado? Cola nessa pessoa. O que Ló fez? Abandonou seu tio. A gente sabe o final da história, das filhas dele. Você entende? Muitas vezes nós queremos nos livrar de pessoas que é bênção na nossa vida. Sabe que a gente quer viver nossa independência, quer viver nosso sonho, Olha a situação onde Ló foi parar, irmãos. Irmão, ele perdeu todo mundo. Ele perdeu a mulher, perdeu as filhas, porque as filhas estavam com a mente doida. Tanto é que se deitou com ele, embebedou ele para se deitar com ele. Olha o problema que Ló arrumou para a sua vida. Ofertar é entregar a própria vida. Eu não vou ler o texto. 2 Samuel 23, do 15 ao 17, eu já estou quase encerrando. Esse texto fala do quê? Fala de Davi fugindo de Saul. E ele lembra das águas de Jerusalém e fala, que vontade de tomar as águas de Jerusalém. E 2 amigos dele, 2 guerreiros, largam tudo, vai lá em Jerusalém. Pega uma botija de água e dá para Davi. O que Davi faz? Não recebe essa oferta.
derrama como uma oferta diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nessa oferta desses homens estava a vida deles, o sangue deles. Eles corriam perigo de morte quando foram lá em Jerusalém buscar essa água. E Davi entendeu que ele não era digno de receber aquela oferta. Aquela honra pertencia ao Senhor. Irmãos, quando você coloca no seu envelope o seu dízimo, a sua oferta, é a sua vida que está ali. É o seu suor, é o seu sangue, você trabalhou. É a sua vida que está ali. Então entrega ao Senhor, entendendo quão profundo é isso, entendendo quão forte é isso. Sabe, muitas vezes nós banalizamos essas coisas, mas essas coisas são verdades. A mesma coisa é para quem recebe uma oferta. Não é? Eu tive essa situação que a moça enviou a oferta. Eu louvei a Deus, orei por ela, abençoei ela, liberei para a vida dela uma palavra. Que o Senhor continue honrando e abençoando. Porque eu entendi, ali estava o suor dela. Ali estava a vida dela. Então, igreja, nós estamos diante de muitos desafios. Estamos diante aí do Projeto Filipos, que tem nossos irmãos lá. Nós sabemos que Deus vai enviar outras pessoas. O Senhor está nos chamando para receber esse crédito, para aumentar esse crédito sobre a nossa vida. Pastor Silvio não pediu para eu pregar isso, tá bom? Eu já estava com isso no meu coração há algum tempo. Que eu entendi que a igreja precisava entender isso, aprender isso. Mas eu vejo que é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos abençoados, a sermos prósperos, a experimentar essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Sabe, não é viver no aperto, viver na necessidade, mas é ter para si, ter para os outros, abençoar e se alegrar porque abençoou e poder experimentar essas coisas com Deus. Para isso você precisava conhecer. E você não pode dizer mais que não conhece, porque agora você conhece. Você precisa aplicar. Amém? Eu quero orar por você e depois nós vamos recolher as ofertas. Ok? Pai, nós estamos aqui diante de Ti, diante do que foi falado, diante do que foi ensinado. Senhor, Tu és o mestre dos mestres. Testifica e confirma, Senhor, a palavra ao coração da sua igreja. Continua, Espírito Santo, falando ao coração dos teus filhos, trabalhando. Senhor, a tua palavra lá em Jeremias diz, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, que os nossos corações não sejam como uma pedra, que o Senhor precisa vir com um martelinho, quebrando, mas que o nosso coração esteja sensível ao mover do Teu Espírito, que nós venhamos entender o chamado, que nós venhamos entender onde precisamos resolver algumas questões. Senhor, nós vemos Zaqueu quando recebeu o Senhor ali na casa dele, o Senhor não precisou falar nada, diante da tua presença, aquele homem reconheceu o seu pecado, e ele falou para ti, Jesus, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Senhor, que haja isso no nosso coração, que o nosso coração venha se render ao teu plano, ao teu propósito, e que nós venhamos estar dispostos a resolver o que precisa resolver, a pagar o que devemos, a abençoar a quem precisa. Senhor, que o nosso coração possa ser conduzido pelo Teu Espírito, que nós venhamos viver uma vida plena na Tua presença, praticando a Tua palavra, praticando Teus princípios, porque de maneira nenhuma a palavra do Senhor voltará vazia. Que a sua igreja receba esse crédito sobre ela, que a sua igreja ative esses princípios sobre a sua vida, que ela use a chave da Tua palavra para praticar e viver uma vida abundante, que o Senhor libere sobre a sua igreja bênçãos sem medidas, que o Senhor libere a sua igreja as bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante. Dá a nós um coração voluntário, dá a nós,
Senhor, um coração abençoador. Ajuda-nos, Deus, perdoa os nossos medos de não ter, medo de faltar alguma coisa, medo de ficar desempregado. Oh, Senhor, nos ajuda. Que nós venhamos confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Que nós venhamos confiar na Tua palavra que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus, vem trabalhando, vem confirmando, vem testificando sobre a vida dos Teus filhos. Que nós possamos ouvir nesse altar muitos testemunhos de bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos. Que eles possam viver experiências poderosas nas Tuas mãos, Senhor. Vem agindo, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero que você separe a sua oferta e nós vamos apresentar ao Senhor, amém? Pai, aqui estão os teus filhos nessa manhã com uma oferta. Tem aqueles também que não têm uma oferta hoje para entregar, mas eles já entendem a tua palavra, eles já conhecem os teus princípios. Vem, Senhor, abençoa os teus filhos, supre as necessidades deles, surpreende os teus filhos, Pai. Aqueles que têm estado desempregados, aqueles, Senhor, que estão em casa, estão assistindo e têm vivido uma vida, Senhor, difícil financeiramente, que o Senhor lance luz sobre a mente dessas pessoas, para que elas entendam, Senhor, o que precisa ser tratado, o que precisa ser resolvido, para que elas venham se alinhar e também poder usufruir, Deus, dessa bênção, de uma vida próspera, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa, vem agindo, repreendendo o devorador, Deus, sobre as nossas vidas, o migrador, o cortador. Oh, Pai querido, que a tua igreja se alinhe ao Senhor e à tua palavra, e ela possa viver essa vida abundante para a glória do teu nome, Senhor. Amém.